Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todos os tipos. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, essa é a famosa parábola da rede, que faz parte aqui neste capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, de um bloco de parábolas aqui nesse Evangelho. Bom, não se estranhe, mas antes de falar da parábola da rede, eu vou ter que falar de uma outra parábola. Rapidinho. Para a gente entender melhor a parábola da rede, a gente precisa entender um pouquinho uma parábola que está um pouquinho antes, que é a parábola do joio e do trigo. Imagino que você também se lembre dessa parábola, que conta a história, né, também fazendo uma comparação do reino dos céus, que alguém semeou a boa semente do trigo no campo, mas veio alguém e jogou também a semente do joio, para atrapalhar aquela plantação. O joio e o trigo são duas plantas muito parecidas, e elas começaram a crescer juntas. Aí os empregados lá daquela plantação falaram para o dono assim: já deixa a gente ir arrancando o joio, a gente vai identificando, apesar de serem parecidas, a gente pode ir identificando e já limpando desde o início. Ele: não, espera crescer tudo, e lá no final, no último momento, na hora de fazer a colheita, aí sim, nós vamos separar o joio do trigo e queimar o joio e ficar com a boa plantação do trigo, tá? O que significa a parábola do joio e do trigo? É uma separação, como a gente viu. É uma separação entre aqueles que são fiéis a Deus, que acreditam em Deus, e aqueles que deliberadamente não acreditam, são os infiéis, né? Não querem deliberadamente saber de Deus na vida, tá? Por isso, inclusive, é muito bonita essa passagem, que o dono da plantação espera até o último momento para fazer a colheita. Trazendo isso para a nossa vida, é na esperança, na misericórdia de Deus, na esperança de que aquele joio queira ser trigo, se torne trigo, se converta. Por isso Deus é representado aqui por esse dono da plantação, espera até o último momento, é a misericórdia divina acontecendo, né? Querendo que, na esperança de que aquele joio se converta em trigo, ou seja, de que o infiel, aquele que deliberadamente não quer saber de Deus, ele se converta, experimente o amor de Deus. Ok? Então veja, é uma primeira seleção, né? Isso vai acontecer entre aqueles que não querem saber de Deus e aqueles que se declaram fiéis a Deus. Ponto. Entendido aqui basicamente a parábola do trigo. Agora nós chegamos na parábola da rede. Como assim, Denis? Por que tem ligação? Porque é o seguinte: nós já vimos na parábola do trigo que existem aqueles que são infiéis, não querem saber de Deus. A gente reza por eles e espera que até o último momento eles se convertam e se transformem em trigo. Beleza. Mas você que está assistindo aqui, isso é trigo, né? Você declara, você acredita em Deus. Você acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Todos nós aqui somos trigo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ótimo, somos trigo. Então agora vamos falar só para nós que somos trigo, tá? Nós vamos passar para uma outra seleção. Muito doido isso, né? Que é a parábola da rede. Você está achando que é fácil, meu filho? Como eu sempre digo para meu amigo Sábio, quer moleza, senta no pudim, né, Sábio? Nós já passamos por uma primeira seleção, que é: nós somos fiéis a Cristo ou não? Parábola do trigo e do joio e do trigo. Sim, somos fiéis a Cristo, queremos Jesus Cristo, acreditamos nele, mesmo que aos trancos e barrancos, mas nós acreditamos nele. Pronto, eu não sou infiel, eu sou um fiel. Se eu sou um fiel, ou seja, o que é ser um fiel? É ter fé em Jesus Cristo. Se eu tenho fé em Deus e fé em Jesus, agora eu vou para a parábola da rede. Vamos entender a parábola da rede. O mar onde estão os peixes é este mundo, esse mundo aí de meu Deus, tá? Esse mundão nosso aí.
Os peixes são as pessoas, obviamente. E a rede? A rede é a igreja. A rede é jogada e apanha os peixes para si. Ou seja, nós que somos fiéis, que declaramos que somos fiéis, então somos trigo, não somos joio, nós estamos na rede. Nós declaramos que nós somos fiéis, então passamos pela primeira seleção, porque nós fomos apanhados por essa rede. Nós declaramos, nós temos fé em Jesus. Nós estamos na igreja. Essa rede é jogada ao mar e apanha para si os peixes. Graças a Deus. É a primeira boa notícia aqui, hein? Segunda, né? A primeira é que nós somos fiéis. Nós decidimos acreditar em Jesus, acreditar em Deus. E a segunda é que nós estamos na igreja. Nós fomos apanhados pela rede da igreja. Gente, isso é maravilhoso. Ai, como eu sou grato ao meu pai e à minha mãe por me educarem na fé católica, por como a Paula me bem lembrou aqui, por me levarem à igreja e me batizarem. Eu fui batizado no hospital, porque eu corri certo risco de não sobreviver no parto. Fui batizado no hospital. Que bênção de Deus que o padre foi ao hospital fazer lá o meu batizado. Fui apanhado pela rede da igreja. Isso é uma maravilhosa notícia. Mas, diz o texto, e aí é uma parte que a gente tem que entender bem, que a rede apanha todos os tipos de peixe. Então, minha gente, não é que dentro da igreja, é uma visão muitas vezes equivocada de quem está fora da igreja, acha que dentro da igreja todo mundo é do mesmo jeito, todo mundo é certinho, todo mundo é santinho. Não. Jesus está dizendo aqui, ó, a rede apanha peixes de todos os tipos, inclusive peixes que são bons, mas também peixes que são maus. Existe peixe mau na igreja? Existe. Será que somos nós? Nós temos que fazer também essa reflexão, né? Eu sou peixe bom ou eu sou peixe mau? Porque isso é importante a gente entender. Não basta declarar a fé em Jesus, parábola do joio e do trigo. Eu sou trigo. Declaro a fé em Jesus. Mas não basta ser apanhado pela rede, estar na igreja. Eu participo na igreja, eu vivo aqui na igreja católica. Eu preciso ser peixe bom. Veja, eu vou repetir. Não basta se dizer trigo, ou seja, eu sou fiel a Jesus. Eu tenho fé em Jesus. E a partir daí não basta ser apanhado pela rede, que é a igreja, ser peixe nessa rede. Eu preciso ser peixe bom, porque Jesus disse que há todos os tipos de peixe, peixes bons e peixes maus nessa rede da igreja. E haverá uma separação. Está vendo que a gente passa por duas seleções, meu filho, para entrar no reino dos céus? A primeira é se nós somos fiel ou infiel. Parábola do joio e do trigo. E a segunda é se nós somos peixe bom ou peixe mau. Parábola da rede. Isso é fundamental a gente entender. Porque às vezes tem gente que acha que só de fazer parte da igreja, só de se declarar que acredita em Jesus, vai ser salvo. Está garantido que a salvação é um bem adquirido. Basta eu declarar a fé em Jesus. E não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ser peixe bom, claro, acima de tudo, contar com a graça de Deus. Mas também me abrir a essa graça, né? Buscar a conversão. Então veja que o mar é o mundo, a rede é a igreja, nós somos os peixes, mas existem todos os tipos de peixe, inclusive os peixes maus. Existem vários tipos de peixe. Eu vou falar de alguns tipos de peixe aqui para a gente entender melhor. Primeiro, vamos começar pelo positivo. Existe o peixe bom, né? Jesus está dizendo, aqui existem peixes de todos os tipos, inclusive os peixes bons e os peixes maus. Existe peixe bom. Peixe bom é aquele que vai para o céu, é aquele que é bom, que é santo, que busca a santidade. Vamos falar de peixe bom? Monsenhor Jonas Abib. É peixe bom, não é? Você pegou. Eu vou começar, minha régua é alta. Né? Minha régua é alta, não vou pensar baixo aqui. Monsenhor Jonas Abib é peixe bom. Ele é uma referência para nós de como ser peixe bom. Tá? Mas existe também o peixe, não vou falar ainda do peixe mau, não. Existe aquele peixe, porque lembra, peixe de todos os tipos dentro da igreja, gente. Existe aquele peixe que, coitado, ele chegou agora e ele está empolgado com a rede, né? É o recém-convertido. O recém-convertido, você pode até achar ele meio chato, né? Ele quer converter todo mundo e aquela confusão. Ali você só precisa ter o quê? Paciência.
Paciência. Nós passamos por isso, né? Nós que um dia entramos na rede também, recém-convertido, nós também empolgamos. Ótimo, tem que deixar ele empolgar, faz parte. Deixa, só tenha paciência, tá? Cuida desse peixe aí, ajuda ele. Existe o peixe mau. Jesus falou. Esse peixe é complicado. O peixe mau, a gente tem que ter cuidado para não nos tornarmos um peixe mau. Ele usa da igreja, da participação dele na comunidade religiosa, na participação dele paroquial, na comunidade de fé, para fazer o mal. Existe, Jesus está dizendo aqui, existem peixes maus, esses vão ser lançados fora. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos fazer uma escolha, duas escolhas, né? Lembra? Primeiro, eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu sou trigo, eu não sou joio. Eu creio em Jesus. Mas a segunda, a partir do momento que eu sou apanhado pela rede da igreja, eu preciso fazer também uma escolha. Eu quero ser peixe bom, eu quero ser santo, assim como o Padre Jonas me indicou um caminho aqui de como ser peixe bom. Então eu preciso fazer essa escolha. Eu passo por algumas fases, eu posso ser o peixe recém-convertido, mas eu nunca posso escolher ser peixe mau, fazer mal deliberadamente na vida do outro, mesmo me dizendo cristão, mesmo me dizendo fiel em Cristo, fiel a Deus, membro da igreja, mas fazer mal ao outro. Aí eu não estou fazendo uma opção por ser peixe bom. Eu tenho que fazer a opção por ser peixe bom. Aí você vai dizer, Denis, mas é difícil, eu sei. Tem peixe de todos os tipos. Tem até o peixe IBGE. Eu vou falar no peixe IBGE? Sim. Peixe IBGE é aquele que você fala, você é católico? Eu sou católico de IBGE. O peixe de IBGE, minha gente, ele só faz número, porque IBGE é número, né? Ele só faz número. Ele está ali um tempão na rede, ocupando espaço, está ali perdido, né? Está perdido, mas perdido na vida ali, sem saber o que paradão, sem saber o que está fazendo ali. Se você é peixe IBGE, acorda para a vida, né? Veja que você está aí perdendo tempo, meu filho, né? Acorda, se torne peixe bom também. Mas o peixe que eu mais gosto, claro, é o peixe bom, eu quero me tornar peixe bom. Mas um dos peixes que eu mais gosto é o peixe-espinho. Esse nome eu que arrumei aqui. Eu falei, eu tenho que arrumar um nome para esse peixe, porque eu me identifico muito com ele. O peixe-espinho, às vezes, dá uma espetada no outro, dá. Né? A gente erra. Mas o peixe-espinho tem esse nome porque ele se lembra de São Paulo. São Paulo dizia, eu luto para ser peixe bom. Eu estou traduzindo aqui do meu jeito que São Paulo diz. Tá? No mineirês, como diz a Paula aqui. Eu luto para ser peixe bom, mas eu tenho meu espinho na carne. Eu erro. Eu, às vezes, quero fazer o bem, como diz São Paulo, né? Eu faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu quero fazer. É uma luta. Muitas vezes nós somos peixe-espinho para nos tornarmos o peixe bom. O que é o peixe-espinho? É esse que se esforça, que erra, mas que levanta, que cai, mas que levanta, que se esforça para fazer o bem, que vive, como a gente falou aqui antes da pregação, que vive na busca dos sacramentos, na confissão, na Eucaristia, que busca os sacramentos porque sabe que precisa de força para poder se tornar um peixe bom. Ele está na caminhada para se tornar um peixe bom, ele busca a santidade. Esse é o peixe que nós devemos ser. Peixe-espinho para nos tornarmos peixe bom. É aquele peixe que tem consciência das limitações, das fraquezas, e por isso conta com a graça de Deus. Porque também aquele que já se declara peixe bom, ele é meio perigoso. Quem declara alguém peixe bom é Deus, quem declara peixe bom é o povo, quando declara alguém a santidade de alguém, né? Esse mês foi o mês da Santa Dulce, né? Santa aqui do nosso Brasil. O primeiro momento, quando começa a perceber se a pessoa vai entrar com um processo, né, de beatificação, depois de canonização de uma pessoa da igreja, é a aclamação popular, né? O povo começa a rezar e dizer que aquela pessoa é santa, e aí a igreja vai investigar. Mas nunca a pessoa vai dizer, eu sou santa, hein? Quando eu morrer aí, prepara aí, bispo, pode já preparar minha documentação aí, agora em vida aí, se quiser eu já assino, porque eu sou peixe bom. Não, a gente não faz isso, né? Em vida nós somos peixe-espinho, para nos transformarmos, para buscarmos ser peixe bom. É uma escolha, minha gente. Eu tenho que deixar de ser peixe IBGE, só número. Eu tenho que abandonar ser peixe mau, de fazer o mal deliberadamente, de fazer o mal conscientemente. Mas ser peixe-espinho,
aquele que se esforça para fazer o bem. Erra, às vezes anda para trás, sim, mas se arrepende, busca o caminho certo. Por quê? Porque é o que Jesus falou na segunda parte da parábola. Assim acontecerá no fim do mundo. Vai acontecer uma separação. Os peixes bons vão ser levados para o cesto. Que cesto é esse? É o céu. É para junto de Deus. E os peixes maus, aqueles que não quiseram se converter, que quiseram conscientemente fazer o mal, mesmo, olha que importante isso, mesmo se declarando fiel a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Mas aqueles que não quiseram se converter, que não quiseram buscar a Deus, buscar a santidade, buscar o amor a Deus, o amor ao próximo, conscientemente, mesmo errando, mesmo às vezes falhando, mas lutando, né? Lutando contra o espinho na carne, né? Esses que não querem nada disso, esses diz Jesus, vai ter que haver uma separação, eles vão ser lançados na fornalha do fogo. É o inferno. Se de um lado tem o céu, do outro lado é o inferno. A gente precisa entender isso aí. Tá? Não basta se dizer fiel a Deus, e não basta se dizer católico, participando da igreja. Para ser salvo, eu tenho que buscar a minha vida de santidade, dentro da rede que é a igreja. Mas ao mesmo tempo também, sabe, meus irmãos aqui na bancada, você que está em casa, isso também dá uma certa paz no coração, de saber que na rede há peixes de todos os tipos, né? De eu não querer padronizar a rede, é entender que quem está do meu lado ali é meu irmão, é entender que quem está do meu lado ali, eu não sei ainda que tipo de peixe ele é, talvez ele ainda seja um peixe BGE, talvez ele seja um peixe recém-convertido, talvez ele foi pescado ali, mas ainda está meio perdido, não sabe o que está fazendo ali, talvez ele ainda é um peixe mau, mas veja, da mesma maneira lá como o trigo e o joio, há esperança de conversão para todos os peixes, para que se tornem peixes bons. Primeira coisa muito positiva, nós temos que entender, graças a Deus, estamos na rede, louvado seja Deus. Estamos na rede, mas fica também um alerta, tá? Um alerta muito importante, que nós não podemos julgar peixe nenhum. Por quê? Segundo a parábola da rede, somos nós, outros peixes, que vamos fazer o julgamento de quem é peixe bom e quem é peixe mau? Não. Diz o texto, assim acontecerá no fim dos tempos, no fim do mundo, desculpa. Os anjos que virão para separar os maus dos justos. Ou seja, é Deus quem vai fazer esse julgamento. É Deus quem diz quem é peixe bom, quem é peixe mau. Nesse julgamento final, né? Vai acontecer essa separação, mas é Deus quem faz e não nós. Então nós não temos o direito de ficar também dizendo, fulano é peixe mau pra caramba. Fulano, nossa senhora aqui, fulano tem conserto não, tá? Só tá atrapalhando essa rede aí. A gente já entendeu que existem peixes de todos os tipos. Quando eu disse aqui, tem peixe bom, peixe mau, como Jesus diz. Brinquei aqui dizendo que tem o peixe BGE, o peixe espinho. São para te mostrar que existem vários tipos de peixe. Mas eu não tenho que apontar e dizer, fulano é peixe BGE. Fulano é peixe recém-convertido. Fulano, então, peixe mau. Meu Deus, pula fora desse peixe. Fulano é peixe bom. Não. Eu tenho que saber que peixe eu sou. Né? Porque quem faz o julgamento é Deus. E que bom. Que bom que é Deus que faz o julgamento. Nós não podemos ficar cuidando da vida alheia, nem na igreja, né? Porque a gente corre o risco, tá, gente? De nós nos considerarmos peixes bons e ficarmos aí julgando e tentando já separar, inclusive, né? Não, os peixes bons que eu considero, nos meus critérios humanos, esse grupinho aqui é peixe bom, aquele grupinho ali é peixe mau, aquele grupinho é peixe isso, aquele grupinho... Não é nosso papel. Lembra? Nós estamos todos misturados na mesma rede. Porque somos todos peixes, ou seja, somos todos irmãos. Isso é bonito, porque quando você olha para a sua família, por exemplo, você vai ver também peixes de todos os tipos. Aquele que já está mais engajado na igreja, que já está caminhando, aquele que começou agora, aquele que ainda está distante.
Aquele, às vezes, até que ainda está dizendo, eu nem trigo sou, eu sou joio, nem nessa rede eu estou. Ótimo, mas somos todos peixes. Então vamos fazer com que nós nos ajudemos a que todos nos tornemos peixes e que todos nos tornemos peixes bons. Sabe por quê? Porque Jesus, quando nos chama, nós somos peixes, certo? Ele nos chama para a igreja, a rede nos acolhe. Mas ao mesmo tempo, olha que interessante isso. Jesus, quando nos chama, Ele também nos chama como chamou os discípulos. Ele nos chama a sermos pescadores. Então o nosso papel não é de julgar os tipos de peixe, mas o nosso papel é de jogar a rede para tentar pescar cada vez mais peixes para a igreja, a começar pelos nossos. Não interessa se ele ainda não é peixe bom, se ele ainda é peixe mau, se ele é peixe BGS, sei lá que tipo de peixe. O importante para nós é que ele é peixe e ele precisa ser trazido para dentro da rede da igreja. E estando dentro da rede que é a igreja, nós nos ajudarmos a que todos nós nos tornemos peixes bons. Aqui o peixe BGE deixe de ser apenas um número. Aqui o peixe que está lá perdidão se encontre. Aqui o peixe que ainda é mau, que você sabe que você tem indícios ali de que ele é mau, ajudar com que ele se torne um peixe bom. Nós nos ajudarmos. Aquele que já acha que é bom demais, ajudar também ele a colocar o pezinho no chão e falar, calma meu filho, isso ainda é peixe espinho, vamos lá, vamos nos ajudar aqui, a que todos no final nos encontremos no cesto, nesse cesto maravilhoso, que é o reino de Deus, que é estarmos juntos com Deus. É para isso que nós caminhamos, né? É para isso. Então, nós precisamos fazer isso durante a nossa vida, nos lugares que nós vamos e estamos. Ter essas duas consciências, assim, né? Esses dois lados da consciência. Primeiro, de que eu sou chamado a crer em Deus. Eu sou chamado a declarar a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu não sou joio. Eu sou trigo. Mas, a partir do momento que eu declaro a minha fé em Jesus, que eu declaro que eu creio em Deus, eu estou na rede que é a igreja. Agora, sendo peixe, eu vou ser peixe bom. É o segundo passo. Porque de nada adianta declarar a minha fé em Jesus se eu não levo uma vida que esteja de acordo com a fé que eu estou professando, né? Por isso que eu sou chamado a ser peixe bom. Porque o peixe mau é isso. Ele se declara cristão, mas ele não vive o cristianismo. Ele não vive o que a igreja ensina. Hoje, infelizmente, a gente vê por aí, né? A gente não pode falar tudo que né? Mas a gente vê umas declarações por aí, de gente falando assim, eu sou católico, mas eu não sigo tudo que a igreja fala. Eu não acredito em tudo que a igreja prega. Então, tudo bem, ótimo, você já é trigo. Mas você precisa se tornar peixe bom, meu filho. Porque se você está na rede, você tem que viver conforme a rede. E você tem que viver conforme a fé em Cristo que você professa. E Cristo, o que a igreja ensina é o que Cristo nos ensinou. Né? Por isso, é isso que eu digo. Tenha fé em Jesus. Creia em Deus. Seja trigo, ótimo. Agora, sendo trigo, você foi pescado por essa rede. Você é peixe. Mas seja um peixe que viva de acordo com a fé que você professa. Seja peixe bom. Seja peixe bom. Para quê? Para ir para o céu. Para encontrar aquela felicidade que é plena. Que São Paulo, estou falando tanto de São Paulo aqui hoje, né? Que São Paulo já disse, olha, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, coração nenhum nunca sentiu aquilo que está reservado para os que amam a Deus, aqueles que vão se encontrar com Jesus no reino dos céus. Que maravilha! Para isso que nós nos tornamos também peixes bons, para nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria, para encerrarmos esse momento de reflexão da palavra, entendermos então que se declaramos a nossa fé em Jesus, primeiro louvado seja Deus. Louvar a Deus porque estamos na igreja. Louve a Deus porque você faz parte da igreja, você tem acesso aos sacramentos. Você tem a igreja como mãe. Que bom, você foi pescado por essa igreja, você foi pescado por esta rede. Que maravilha. Agradeça. Louve a Deus.
né? E deixa com que isso, inclusive, cure seu coração das decepções, talvez que você já passou na igreja. Mas veja a importância disso, de você ter sido já pescado por esta rede. Você já fazer parte dessa rede. Louve a Deus, porque você declara, você é trigo, você é peixe que está nesta rede. Agora, estando nessa rede, a segunda coisa que eu quero para nós fecharmos são 3 coisas. A primeira é louve a Deus, porque você é parte dessa igreja. Você foi pescado por essa rede. Você é trigo e você é peixe, já encontrado pela rede. Segundo, seja peixe bom. Seja peixe bom. Né? Não deixe o tempo passar perdido nessa rede aí, ou conscientemente fazendo maldades, achando que apenas declarar a fé em Jesus garante sua salvação. Seja peixe bom. E a terceira, vamos julgar menos e pescar mais. Vamos abandonar mais o julgamento, dizer quem é peixe bom, quem é peixe mau, apontar o dedo, e vamos tentar ajudar a sermos pescadores de homens, a jogar essa rede o mais longe possível, para pescar o maior número de peixes para a rede, que é a igreja. Amém? Amém. Amém.